demais, Piperno. Vamos sair dessa semifinal, que eu acho que tem um favorito, né? A gente falou que a França favoritinha. Não é semifinal, não, quarta de final. França é um pouquinho favorita em relação à França, para aquele que é o jogo que é difícil de palpitar. Os atuais destaques do futebol inglês, Piperno, são 2 noruegueses. Haaland, no Manchester City já há 3 temporadas, né? Chegando à 4ª temporada agora. E pela 4ª vez consecutiva, ele é artilheiro pelo Manchester City. Em 2026 é um fã. Martin Odegaard foi campeão, sendo ali o craque do meio de campo do Arsenal, que também chegou à final da Champions. Tive que adicionar esse texto no TP, porque o povo tinha esquecido. Desnecessário, isso é vice. E os dois lideraram a Noruega, vão liderar hoje a Noruega contra a Inglaterra. Temos campinhos dos jogos? Não, temos os 2 destaques de Noruega e Inglaterra, os 2 centroavantes. Ô, Piperno, faz tempo que quando a gente vai falar um duelo de jogo, os 2 destaques dos 2 times são os 2 atacantes 9, porque a gente não tem mais 9, a gente quase não fala de duelo de 9, mas esses 2 9 a gente queria, hein, Pipa? Até a gente brincou lá, um pro Palmeiras, um pro Corinthians, eu fico na dúvida qual que eu preferia. Até porque faz tempo que a gente não tem 9, 10, 2, 4, 1, faz tempo. Faz tempo que não tem muita coisa. Isso, né, Piperno? A gente tem o falso 9, o falso 10, o falso 2, né? O falso técnico. A gente tem muito falso. Não, mas falando sério, falso técnico. É difícil porque a gente chegou a uma Copa do Mundo, principalmente no Brasil com essa discussão, principalmente depois que acabou o Ronaldo, a gente não teve nenhum jogador que pegou a camisa 9 e foi titular absoluto, nem Richarlison, nem Fred, nem Gabriel Jesus, nem Matheus Cunha. O Jô chegou aí para uma Copa. Jô, grafite, etc. A gente não tem. E esses 2 jogadores, eles têm reinventado uma posição que também não é só no Brasil que deixou de existir. A gente tem visto times que jogam sem esse jogador. É o caso da Argentina, por exemplo, que joga sem esse jogador. A própria França não joga com Benzema, ele joga com um trio de ataque. São 2 jogadores que não só são destaque do seu time, quando eles vão para campo, eles fazem gol. Olha que coisa maravilhosa. Eles não são falsos 9, eles são 9 que fazem gols. Isso é raro. Você sabe quantos gols o Kane fez pelo Bayern de Munique nessa temporada? 61 gols em 51 jogos. Gostaria, Pipa. O Corinthians fez 61 gols nesse século, acho. Tá, Cidadão Kane ou Pedro Raul? Então, não, depois eu vejo. Então, veja, realmente são 2 atacantes espetaculares, de estilos antagônicos. O Haaland é um jogador de área, um finalizador incrível, acho que o melhor do mundo. E o Kane é esse cara, esse atacante que encorpa o time, porque ele está em todo lugar, ele cria jogo, ele finaliza, ele faz gol, mas ele também dá passe, ele cria jogadas de gols, ele abre espaço, ele é um facilitador, é inteligente. Então vai ser um duelo espetacular. Como fazedor de gols, o Haaland é mais fazedor de gols, né? Ele tá ali, é uma máquina de fazer gols, de empurrar a bola para dentro da área. Agora, quando você tem um jogador assim, você tem que também ter condições para você usar e se valer e encontrar esse jogador dentro da área. O Brasil, quando pôs o Igor Thiago, não cruzou uma bola para a área, né? Volta a gente aqui para lá do Brasil. Então não adianta nada você colocar um 9 dentro da área se você não joga, não faz um esquema para beneficiar o seu atacante. A Noruega tem isso, né? A Noruega tem o Haaland ali e sabe que ele está ali, né? Agora, o Kane, para mim, é mais jogador nessa movimentação, nessa experiência, no jeito de bater na bola, a gente está vendo aí. Então, eu gosto mais do estilo do Harry Kane. Eu acho que ele é um atacante, que ele pode sair um pouquinho, mas ele é muito clássico, eu acho, né? E o Haaland, não. É difícil escolher um, né? É difícil escolher um ou outro. O Haaland jogaria para mim no meu time, porque eu gosto de jogador atacante dentro da área. Mas para mim o Kane é muito mais preparado para essa decisão. E a gente falou muito sobre a Noruega antes do jogo do Brasil, que evidentemente não é um time que só tem o Haaland, não tem só o Odegaard, tem o Nusa, tem o Bob, tem o Sorloth, tem outros jogadores, que o Berg no meio de campo, que o Brasil não tem. Entretanto, Piperno, antes de a Copa começar, se esperava um Brasil e Inglaterra nessa altura do campeonato, certo? E eu esperava uma Inglaterra menos do que ela está, Piperno, porque a Eurocopa da Inglaterra perdeu a final para a Espanha, já tinha perdido a outra para a Itália na sua própria casa, mas eu de fato esperava menos, porque é uma Inglaterra que chegou à Copa do Mundo, veja, pressionada, porque o técnico estrangeiro deles, Piperno, não se rendeu
ao burburinho da torcida e deixou na Inglaterra jogadores que todo mundo achou que ele ia levar. Veja só. Eu também achei que os dois mais reclamados aí fossem estar na lista. O Foden, o outro eu não gosto muito de falar o nome dele. Por quê? Saudades? Não, é um rapaz chato aí e tal. Mas o fato é que... Você fica triste? Eu fico. Tal, né? Phil Foden. Não, o Foden tudo bem. Então, ele fez golzinho no nosso verde. Não. Cole Palmer. Cole Palmer. Alguém assoprou e estava quase deixando passar a batida. Nosso Cole Palmer. Mas também tem o zagueiro que ele não levou, né, do Manchester United. Tem, mas ele realmente fez uma convocação que surpreendeu muita gente, só que o fato é que está dando resultado, né, pelo menos até aqui. Não, e pelo menos por aqui, onde eles jogariam, o time está jogando bem. Sim, tá bem. Mas ele tinha que ter levado o Cole Palmer, né? Ele tinha que ter levado o jogador de gelo, né? Porque fez uma boa Mundial de Clubes, joga bem. Talvez tenha sido um erro. A gente também não pode avaliar a lista se dá certo ou se dá errado, né? Se o time é eliminado ou se o time ganha. Mas eu acho que ele deveria ter levado, sim. E aí talvez tenha sido um erro dele, uma aposta dele, enfim. Mas eu acho que mereceria ter levado. Agora, eu também concordo com a Marília quando fala que essa Inglaterra está diferente. Essa Inglaterra está diferente das outras Copas, ela está mais madura, ela está mais firme, ela está mais concentrada. É bem verdade que o Beckham apareceu lá, né, para dar... para desejar sorte no treino. O problema... Tomara que o Mick Jagger não apareça, né? Ele vai no jogo, esse é o problema. Ele está em Miami. Quem, o Mick Jagger? Mas é claro, uma celebridade, pô. Opa! Ele vai ao jogo. Pois é, a gente tem visto algumas celebridades nos estádios e o Mick Jagger não carrega, vamos dizer assim, uma forma de um cara positivo pro futebol inglês. Eu não contei essa história. Mas essa Inglaterra tá diferente. Tá diferente. Não, e tem uma coisa que tá funcionando. Evidentemente que o Kane fez uma grande temporada no Bayern de Munique, foi campeão, inclusive, da sua liga, não chegou à final da Champions. Mas a gente está vendo na Copa do Mundo jogadores que estão jogando mais na seleção do que jogaram durante a temporada. É o caso, por exemplo, do Sr. Jude Bellingham, que está fazendo um coadjuvante de muito luxo para o Kane, tem sido um jogador muito importante nessa Copa. Então tem uma dupla muito importante, assim como a dupla Odegaard e Haaland. O Haaland não foi a melhor temporada no City, teve muitos problemas, a ponto do Arsenal, enfim, ser campeão de alguma coisa. Mas na Copa do Mundo ele tem... Piper, quantos gols ele tem na Copa do Mundo? 5, é isso? Quem? O Haaland? 6? 7. Tem em 4 jogos, porque ele ficou fora um jogo. Porque ele não jogou contra a França e ele tem na seleção norueguesa, acho que 63 gols e 57 jogos, uma coisa assim. É uma coisa absurda. Eu sempre falo isso, as pessoas ficam bravas, vamos lá. O Neymar, em Copas do Mundo, em 4 Copas do Mundo, tem 9 gols com o gol de pênalti que ele fez. O Haaland, em uma Copa do Mundo, tem 7. Em 4 jogos. E a Noruega. Noruega. E nenhuma dessas Copas foi no país dele, foi? Não. Não foi. Então tá bom. Só para deixar claro que tem prateleiras diferentes de performance em Copa do Mundo. Pena, acho que eu não contei essa história aqui, mas muita gente que está na nossa audiência pode saber. Sabe aquele avião que todo mundo deu tchau, Aerobras, azul e tal, não sei o que lá? Vazio. De quem era aquele avião? Você está falando do avião que levou a delegação brasileira. Agora é de uma companhia aérea e tal, mas antes de ser dessa companhia aérea, de ser um avião de fretamento dessa companhia aérea, de quem era esse avião, você sabe? Meu não era, te garanto. Meu também não. O avião era dos Rolling Stones. Aí não ganhamos. Mas foi. A culpa então foi. Compramos um avião dos Rolling Stones, Piperno. Mas eu vou falar um negócio pra você, hein? Com essa seleção que foi, você podia comprar avião de qualquer um. É verdade. Bom, falando em Rolling Stones, aqui absolutamente aleatório, os Rolling Stones lançaram um novo álbum, que agora é de baixar, Piperno, ontem. É espetacular, eu já escutei, por favor, baixem. Para quem gosta de rock, Rolling Stones ontem lançaram músicas novas e estarão em Miami para assistir a Inglaterra e Noruega, certo? Tem que chamar um último intervalo agora sim, não é a hora que eu quero, é a hora que Tomás Molina quer. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo.